Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês. Meu cabelo agora fica invisível. Bom, vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day, mas não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e de dar aquela fuçadinha na lojaassombrada.com.br, ok? Dito isso, vamos para o relato, que é este daqui. Fui adotada, mas o que a Maledite fez com meus irmãos? Se vocês não se lembram, teve um relato que foi contado aqui, que foi o título, se não me engano, é O Sobrenatural Conduziu a Minha Adoção. Eu vou ver se eu deixo num card aqui em cima para vocês, para se inteirar, porque tem ligação com essa história aqui. Então vocês assistam depois esse outro relato, O Sobrenatural Conduziu a Minha Adoção, e aí depois vocês voltam para esse aqui, ou depois vai para lá, vem para cá, enfim, eles têm relação. Então vamos ver aqui, ó. É a mesma moça que escreveu aquele relato, escreveu este também. Olá, Ana, Mateus e Assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Não, se precisar eu falo esse outro nome fictício também que ela deu. Decidi enviar esse relato, pois nos comentários do outro relato que eu enviei, O Sobrenatural Conduziu Minha Adoção, muitas pessoas ficaram se perguntando o que havia acontecido com os meus irmãos depois da morte dos meus pais. Ana, o destino deles não era como o meu, e eles sofreram nas mãos da Maledite. Desculpe se ficou grande, eu tentei resumir ao máximo, mas de maneira que conseguisse passar os sentimentos de forma clara. Os nomes estão trocados. Bom, deixa eu só ver aqui, tá tudo certo. Tá. A minha vida foi e é ótima, cheia de oportunidades, proteção e carinho. Eu sempre soube que fui adotada, afinal eu lembrava da minha outra casa e do meu pai, mas as pessoas não percebiam isso. Apenas vizinhos e amigos mais antigos e a família sabiam da minha história. Eu nunca senti qualquer diferença de afeto ou recursos em relação aos meus irmãos. Eu tinha 9 anos quando a minha tia, que trabalhava na casa dos meus pais, se casou e parou de trabalhar lá, mas vai visitar até hoje, tem minha mãe em alta estima. Vou dar o nome dessa minha tia aqui de Cida. Durante minha infância, nunca me preocupei com esse fato da adoção ou minha outra família. Quando estava me preparando para o vestibular, estudei um pouco sobre doenças genéticas. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu tive vontade de conhecer o outro lado da minha história. Comecei a questionar a minha tia sobre algumas coisas, mas ela sempre dizia que não tinha mais contato com os meus irmãos. Depois eu soube que não era bem assim. Ela agia desse modo porque minha mãe não gostava muito desse assunto. No fundo, ela tinha medo de que alguma coisa me tirasse dela. Vai entender coração de mãe, né? Imagina se eu ia abandonar minha mãezinha por quem quer que seja. Minha mãe, que era originalmente da Umbanda, agora era evangélica. Lá em casa, cada um é uma coisa, sabe? Eu tenho irmão pastor, meu pai é católico, eu espiritualista, tudo bem democrático. Uma irmã da igreja, que sempre ia lá em casa e era muito usada por Deus, um dia estava orando conosco, quando do nada ela veio orar por mim e disse que Deus tinha falado que eu tinha muita vontade de conhecer a minha família, mas que não era para eu ir atrás, que quem estivesse no meu caminho, Deus faria chegar até mim. Detalhe, ela não sabia da minha história. Minha mãe ficou pálida, mas a irmã era discreta e não fez perguntas, só entregou o recado. Ana, eu me formei, me casei e tive meu filho. Quando meu filho nasceu, ainda com poucos dias, eu vi ao lado da cama o meu pai e uma mulher. Meu pai, eu tinha lembranças dele, mas a mulher eu não conhecia. Sumiram rapidamente. Mas agradeci a visita e disse para ele que meu filho era minha cara. E como eu era a cara dele, meu filho era a cara dele também. Foi um momento muito gostoso. Não, eu não tenho medo de aparições, eu já me acostumei. Quando eu estava voltando da licença maternidade, minha mãe, que me ligava todos os dias, me ligou, mas parecia
estranha. Sabe quando a pessoa quer falar uma coisa, mas fica dando voltas e voltas? Eu falei para ela desembuchar logo e ela foi falando que uma moça havia ligado dizendo que era minha irmã e que queria o meu contato. Minha mãe falou que não poderia dar o meu contato sem antes falar comigo. Ana, eu senti uma alegria tão grande que eu não pensei em nada. Se podia ser trote ou algo do tipo, eu só queria falar com a minha irmã e autorizei a minha mãe a passar meu telefone. Dias depois ela me ligou e a gente conversou muito. Ela era muito tímida. Eu queria saber de tudo, mas ela respondia só o necessário. Vou chamá-la aqui de Amália. Ela me falou de uma tia minha que morava em BH, irmã do meu pai. Claro que eu quis conhecer minha tia também. Vou chamá-la aqui de Vera. Peguei o telefone dela, liguei para ela, ela foi lá em casa conhecer a gente. Assim que ela entrou na porta, eu tive certeza que era minha tia. Como disse, eu sou muito parecida com o meu pai e a minha tia tem a característica mais marcante da nossa família, que são olhos castanhos extremamente claros, com umas rajadinhas amarelas e em dias cinzentos se confundem com verde folha seca. A propósito, são muito lindos os nossos olhos. Sabe meu irmão mais novo? Também o conheci nesse dia. Ele morava com ela. Ela pegou ele ainda bebê para cuidar, pois devido à complicação no parto da minha mãe, faltou oxigênio no cérebro e ele nasceu com deficiência intelectual. Ele é uma graça, quase mata a gente de rir com seu jeitinho. Ele é feliz em seu mundo. A conversa foi ótima, minha tia era uma pessoa extremamente do bem, a todo momento tinha os olhos marejados pela emoção, me falou muito bem dos meus outros irmãos, mas quando eu perguntei da Maledite, ela falou que graças a Deus não tinha notícias daquela víbora. Eu deixei pra lá, o momento era de festa e não ia ficar falando de coisa ruim, né? Como eu não morava mais na cidade da minha mãe, agora morava na capital. Eu esperei um feriado prolongado e fui pro interior. Peguei minha tia Cida e fui lá na minha cidade natal conhecer a minha irmã. Lembra da mulher que vi com meu pai quando meu filho nasceu? Era a cara da minha irmã. Entendi tudo quando minha tia disse que ela estava a cara da minha mãe. Minha tia pediu muitas desculpas e ela disse que sabia que a situação com a Maledite era ruim, mas ela sabia que era tão grave e só soube quando a Vera contou a ela anos depois. Eu não entendi direito, mas não fiquei questionando. Senti que a minha tia tinha pisado na bola de alguma forma. Minha irmã até hoje não é tão próxima da tia Cida como era da tia Vera. Foi um ótimo dia, Ana. Nossa, eu só queria ficar perto dela. Como ela não tinha telefone e usava o orelhão para me ligar, eu levei um celular para ela. Minha mãe até achou ruim, falou que eu não conhecia ela direito, mas eu não queria nem saber, eu só queria aproveitar cada momento perto da minha irmã. Foi lá que ela me contou que o meu irmão do meio havia sido preso algumas vezes. O caminho que ele escolheu foi diferente. Ainda não o conheço, apenas falei com ele pelo telefone. Ele me liga às vezes, mas nunca quis me ver, e eu nunca senti vontade também. Eu lembro muito das palavras da irmã quando orou por mim, então eu nunca insisti em conhecê-lo. No outro ano, minha irmã perdeu o emprego que tinha de faxineira no hospital e resolveu mudar-se para Belo Horizonte, pois seu filho estava envolvido com coisas erradas e ela achava melhor sair dali. Quem sabe o menino melhorava com outras companhias? Doce ilusão, mas isso é outro relato. Como eu também estava procurando alguém para trabalhar lá em casa, ela foi trabalhar comigo até arranjar coisa melhor. Nossos laços se estreitaram muito, a gente pôde conversar sobre tudo e criar mesmo vínculo de irmãs, sabe? E foi nesse tempo dela trabalhando lá comigo que ela me contou muitas coisas. A vida deles, ela e meu irmão do meio, foi bem sofrida depois da morte do meu pai. Eu sempre agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu, porque a vida deles foi muito dura. Para você ter ideia, quando eu conheci minha irmã, na Páscoa, eu comprei um ovo de Páscoa enorme e mandei entregar na casa dela.
Ela me ligou chorando e agradecendo, disse que nunca tinha recebido um ovo de Páscoa. Então, essas coisas me cortam o coração, mas ao mesmo tempo me enche de gratidão pela vida repleta de carinho que Deus me proporcionou. A Maledite ficou cuidando deles. Na verdade, ela não queria era sair da casa, né, Ana? E as crianças eram o preço a pagar por ter onde morar. A Maledite só não deixou eles morrerem de fome na infância. Era o mínimo. Esse era o cuidado dela. Mas nunca deu carinho. Ela destratava eles em relação à filha dela. Regrava comida enquanto ela e a filha dela podiam comer à vontade. Os submetia a todos os trabalhos domésticos, não se importava com os estudos deles, se recusava a levá-los ou buscá-los na escola. Enfim, essas coisas próprias de Maledite. Meus irmãos passaram a infância pensando no dia em que seriam grandes e sairiam daquela casa. Minha irmã sempre trouxe a voz embargada e um ar de muito rancor ao falar desses tempos. Mas de tudo que a Maledite fez, 2 fatos a machucaram demais e eu vou contar aqui. A Maledite não era mulher de trabalhar, então mais do que depressa arranjou um homem para sustentar ela. Minha irmã disse que ela e meu irmão até gostaram quando o João foi morar com a Maledite, porque na frente dele ela fazia o papel de boa madrasta, que se sacrificava para cuidar dos pedacinhos vivos de seu amor. Ai, era tão romântica e melosa que chegava a ser ridícula, mas pelo menos os tratavam como gente quando o João estava por perto. O João era um bom homem, só havia caído nas mãos erradas. A Maledite tinha um amigo que se dizia feiticeiro. Desde que meu pai morreu, esse amigo dela não saía de lá. E todas as quartas-feiras ele atendia no quintal da nossa casa, acredita? Um dia minha irmã estava limpando a casa enquanto a Maledite estava à toa no sofá com esse amigo dela. E minha irmã escutou a seguinte conversa. A Maledite se queixava do João. Reclamava que ele só ficava no pé dela, que estava cansada e se tinha como dar um jeito nisso. O amigo feiticeiro disse que não tinha como, que o que tinha sido feito estava muito bem amarrado, que só existia um jeito e ela sabia qual era. Então ela fez uma cara de negação e disse que aquilo ela não queria nunca mais. Minha irmã não entendeu na hora, mas ficou martelando o que seria. Alguns meses depois, minha irmã, que já estava com 15 anos, arranjou um trabalho em uma casa de família. Então ela passou a morar com essa família durante a semana e no sábado à tarde ela ia para sua casa e voltava para a casa da patroa na segunda cedo. Não tinha nem 2 meses que ela estava nesse emprego e recebeu um telefonema da Maledite contando que o João havia falecido em um acidente de trabalho. Ana, na hora, subiu uma coisa tão ruim nela. Era como se a consciência dela soubesse que a Maledite havia feito aquilo com o João, porque ela não o queria mais. E ela tinha certeza que o mesmo havia acontecido com o meu pai. Nesse momento, ela ficou com uma angústia enorme dentro do peito. Mas vida que segue. Passou algum tempo e um dia a família resolveu viajar no final de semana. E como não estariam lá no sábado, dispensaram ela na sexta à tarde. Ela, toda feliz, foi no centro, resolveu umas coisas, foi visitar uma amiga e à noite voltou para casa. Ela conta que no caminho de volta caiu uma chuva horrível, muita água mesmo. E quando ela chegou perto do portão da nossa casa, ela viu meu irmão sentado na beirada da calçada. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali de noite naquela chuva e ele disse que não podia entrar. Ela ficou revoltada, pegou a chave, abriu o portão e pôs ele para dentro. Questionou sobre o que estava acontecendo e ele contou para minha irmã que desde que o João tinha morrido, a Maledite falou que para ficar ali tinha que contribuir com a comida e a moradia. Se ele não tinha dinheiro, ele não podia comer nem morar ali, que não era obrigada a sustentar vagabundo.
Então ele saía todos os dias pedindo esmola nos sinais e quando ele não conseguia nada, ela não deixava ele entrar em casa. Um tempo depois ele confessou que não era só esmola que ele pedia. Ele também fazia pequenos furtos, onde mais um menino de 12 anos arranjaria dinheiro. Onde mais, né? Um menino de 12 anos arranjaria dinheiro, como a mulher ficava exigindo. Ela queria esganar a Maledite, mas achou melhor não falar nada. Afinal, depois quem ficaria ali sozinho com a Maledite seria o meu irmão. Ela alimentou o meu irmão e falou para ele dormir, enquanto a Maledite fingia que não tinha nada demais acontecendo. Minha irmã tem muito ressentimento por essas duas coisas: a desconfiança de que teve o dedo dela na morte do meu pai e esse empurrãozinho dela iniciando meu irmão nessa vida. Eu sempre tento orientar a minha irmã para tirar essa mágoa do coração, que ninguém sabe se realmente a Maledite fez isso com o meu pai através de um feitiço, embora eu também acredite nisso, e que foi o meu irmão quem escolheu a vida dele, apesar de tudo. Mas ela guarda esse ressentimento. Na segunda-feira, quando ela voltou para a casa dos patrões, a dona da casa reparou que ela estava muito triste e a chamou para conversar. Ela contou tudo e a patroa ficou abismada, assustada, em choque com tudo aquilo e disse que iria conversar com o marido dela a respeito. O marido dela era juiz aposentado e tinha certa influência ali naquela cidade. Naquela mesma semana, ele mesmo a chamou para conversar. Pediu detalhes de tudo, desde que meu pai tinha morrido, onde era a casa, o nome completo do meu pai, o dela, da Maledite, do meu irmão. Perguntou muitos detalhes sobre a situação. Depois a orientou a voltar a dormir em casa. Iria conversar com a esposa dele para liberá-la sempre mais cedo, a fim de que ela pudesse ir dormir na casa dela, que isso era importante e que mandaria o filho dele, que era advogado, olhar o caso dela. E caso a Maledite não deixasse ela ou o irmão entrar em casa, era para chamar a polícia, pedir para fazer um boletim de ocorrência e quando chegasse na delegacia falar com o delegado para ligar para ele. Assim minha irmã fez. Realmente, alguns dias depois, a Maledite deu uma de doida e não queria deixar ninguém entrar, não queria deixá-los entrar. Mas só de ameaçar chamar a polícia, a Maledite mudou de ideia. Para isso ninguém é doido, né? Não deu muito tempo e a Maledite um dia simplesmente resolveu que não queria mais ficar naquele lugar, que queria coisa melhor, que aquele lugar estava empacando a vida dela. Arrumou as coisas e se mudou, largando ela e meu irmão sozinhos. Oh, glória a Deus! Minha irmã pediu orientação ao juiz. Ele disse que já sabia que ela ia fazer isso, só deu uma apertada, sabia que ia espanar. Ele disse que já sabia que ela ia fazer isso, por isso tinha mandado ela ir dormir em casa, para o irmão não ficar sozinho, que o filho dele tinha conversado com a Maledite e chamado ela à razão, e entraram em um acordo, que era para ela chamar a tia Vera para conversar com ele. Bom, essa minha tia morava em Belo Horizonte, para ela ir lá seria difícil, então ela deu o telefone para ele ligou e pasmem. Na outra semana, minha tia estava lá. Vocês não vão acreditar. A minha tia era tutora dos meus irmãos. E a Maledite pegava a pensão do meu pai e gastava tudo. Enquanto isso, minha tia lá, cuidando do meu irmão deficiente, passando aperto e meus irmãos tendo que implorar para entrar em casa e comer um prato de comida. As coisas foram resolvidas, emanciparam a minha irmã para ela poder morar sozinha com o meu irmão, resolveram a questão da casa atualizando a escritura para o nome dos meus 3 irmãos e minha irmã começou a pegar a pensão do meu pai para sustentar ela e meu irmão do meio. Não era muito, mas junto com o salário dela dava para se manter. Minha irmã é extremamente grata a esse homem. Ele foi um anjo que Deus tocou no coração para fazer algo de bom para alguém que realmente precisava muito. A Maledite foi morar na casa de um parente dela,
Mas pouco tempo depois ela se mudou para a casa de outro vítimo dela. Afinal de contas, trabalhar para quê, né? Se ela pode ter um trouxa para sustentar ela. Minha irmã tem contato com a filha da Maledite até hoje. A filha dela é uma boa pessoa, é normal, não puxou a mãe. A filha dela conta que ela está com esse homem até hoje e que ele é uma luz na vida dela e cuida dela com todo amor depois que ela teve um derrame e ficou sem os movimentos do lado direito do corpo. Então ela tem dificuldades para fazer muitas coisas simples, como tomar um banho, se limpar. É ele quem ajuda em tudo. Meu irmão arranjou uma moça com quem se casou e deu uma parada nessa vida doida que ele tinha. Já faz mais de 10 anos que ele não se envolve em nada de ruim. Ele virou espírita e tenta reconstruir sua vida, mas mesmo assim a gente nunca se viu. Minha tia Vera morreu tem uns 5 anos e deixou muitas saudades. Meu irmão deficiente agora mora com a minha irmã. Eu e minha irmã somos próximas, embora eu tenha mudado de estado, não moro mais em Belo Horizonte, mas a gente conversa constantemente. Só tenho a agradecer a vida que Deus me proporcionou e agradeço também o cuidado que Ele teve com os meus irmãos, pois aos trancos e barrancos hoje estamos todos bem. E sei que nossos pais olham por nós todos, onde quer que estejam. Bom, esse foi o meu relato. Agradeço a oportunidade de contar mais uma parte da história da minha vida. Beijos, fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, aqui está a história da Maledite. Na verdade, não da Maledite, mas de como aconteceu da parte dos irmãos dela, né? Que eles ficaram para trás, vamos dizer assim, e passaram batatinha na mão da Maledite até ela dar linha, né? E tudo se acertar. Realmente, esse juiz aposentado foi um anjo na vida dela. Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!